Hoje vamos mergulhar na história de uma figura que foi um verdadeiro turbilhão, um homem dividido entre dois mundos, que com um único grito mudou para sempre o destino de uma nação. Estamos falando de Dom Pedro I, o nosso primeiro imperador. Mas quem foi realmente esse homem por trás da imagem que conhecemos nos livros de história? Um herói libertador, um príncipe mulherengo e impulsivo, ou talvez um pouco dos dois. Fiquem comigo até o final para desvendar as várias faces desse personagem fascinante, que viveu entre a coroa portuguesa e o chamado de um novo país. Garanto que vocês vão se surpreender com as reviravoltas dessa história. Ele nasceu em Lisboa em 1798, e seu nome completo era tão longo quanto a sua lista de títulos: Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier, de Paula Miguel Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano Serafim. Ufa! Como segundo filho do futuro rei Dom João VI e da rainha Carlota Joaquina, a princípio, ele não era o herdeiro do trono. O destino, porém, tinha outros planos. Com a morte de seu irmão mais velho, o jovem Pedro se tornou o príncipe herdeiro de Portugal. Sua infância e juventude não foram nada convencionais. Imaginem crescer no meio do caos das invasões napoleônicas. Em 1807, com apenas 9 anos, Pedro e toda a família real portuguesa tiveram que fazer as malas às pressas e embarcar numa viagem desesperada através do Atlântico, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Destino, uma colônia distante e tropical chamada Brasil. Essa mudança foi um choque cultural gigantesco. O Rio de Janeiro, que recebeu a corte, não era Lisboa cosmopolita. Era uma cidade colonial, com ruas de terra e costumes bem diferentes. Mas, para o jovem Pedro, essa terra exótica se tornou um verdadeiro lar. Ele se apaixonou pelo clima, pela natureza exuberante e, principalmente, pela liberdade que encontrou aqui. Diferente da rígida etiqueta da corte europeia, no Brasil, Pedro podia cavalgar pelas matas, conversar com o povo e viver uma vida muito menos formal. Essa conexão profunda com o Brasil seria fundamental para os eventos que estavam por vir. Ele aprendeu a amar esta terra como se fosse sua, e essa identificação mútua entre o príncipe e o povo brasileiro crescia a cada dia. Enquanto seu pai, Dom João, sentia saudades de Portugal, Pedro se sentia cada vez mais brasileiro. Avançando um pouco no tempo, chegamos em 1820, em Portugal. Estoura a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses, cansados de serem governados à distância, exigiam o retorno do rei e a criação de uma constituição. Pressionado, Dom João VI não teve escolha. Em 1821, ele voltou para Lisboa, mas deixou alguém de sua confiança para trás. Adivinhem quem? Exatamente seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Foi uma jogada de mestre, mas também o início de uma grande tensão. As cortes portuguesas, o parlamento em Lisboa, não queriam um Brasil autônomo. A ideia era fazer o Brasil voltar a ser apenas uma colônia, simples e submissa. Eles começaram a tomar decisões que diminuíam o poder de Pedro e esvaziavam a importância do Brasil. As ordens de Lisboa eram claras: centralizar todo o poder em Portugal. Isso gerou uma revolta imensa na elite brasileira, que já tinha experimentado o gostinho da autonomia e não queria voltar atrás. Eles viram em Dom Pedro a única figura capaz de liderar a resistência contra as imposições portuguesas. A pressão sobre o príncipe era enorme. De um lado, a lealdade ao seu pai e a Portugal. Do outro, o apelo de um povo que o via como seu líder e protetor. Foi nesse cenário de crise que o movimento começou a ganhar força, pedindo que Pedro desobedecesse às cortes e permanecesse no Brasil. Milhares de assinaturas foram coletadas em um abaixo-assinado, e então, no dia 9 de janeiro de 1822, da sacada do Paço Imperial, no Rio de Janeiro, Pedro proferiu as palavras que entrariam para a história: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Esse foi o famoso Dia do Fico. O Dia do Fico foi um ato de rebeldia, um ponto de não retorno. A partir daquele momento, a separação de Portugal era praticamente inevitável. Pedro tomou medidas que fortaleceram sua posição e a do Brasil, como a convocação de uma Assembleia Constituinte e a determinação de que nenhuma lei de Portugal seria válida no Brasil sem a sua aprovação. O famoso "cumpra-se". A tensão com Portugal só aumentava. As cortes em Lisboa não aceitaram a afronta e enviaram mais exigências, anulando os decretos de Pedro e ordenando seu retorno imediato sob a ameaça de ser tratado como traidor. Foi a gota d'água. Em setembro de 1822, enquanto viajava por São Paulo para acalmar disputas políticas locais,
Pedro recebeu as últimas cartas de Lisboa, junto com uma de sua esposa, a princesa Leopoldina, e de seu ministro José Bonifácio, que o aconselhavam a romper os laços de uma vez por todas. E foi ali, às margens de um riacho chamado Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, que o clímax aconteceu. Segundo a história mais conhecida, ao ler as cartas, Dom Pedro, num gesto impulsivo e dramático, teria desembainhado sua espada e gritado: independência ou morte. Esse momento se tornou o marco fundador do Brasil, como nação independente. Claro, a realidade pode ter sido um pouco menos glamourosa do que as pinturas famosas nos mostram, mas o significado foi monumental. Dom Pedro, o herdeiro do trono português, acabara de declarar a independência da maior colônia de seu próprio império. Em 1º de dezembro do mesmo ano, ele foi aclamado e coroado como Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. O novo império nascia nas Américas, mas proclamar a independência foi a parte fácil. Construir um país do zero era um desafio gigantesco. Logo de cara, Pedro bateu de frente com a Assembleia Constituinte, que ele mesmo convocou. Os deputados queriam uma constituição que limitasse bastante o poder do imperador, algo que o temperamento autoritário de Pedro não aceitava. A crise se instalou, e em 1823 ele dissolveu a Assembleia à força. No ano seguinte, ele outorgou, ou seja, impôs uma Constituição. Essa Constituição de 1824 criava 4 poderes: o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e um 4º poder, exclusivo do imperador, o poder moderador. Esse poder dava a ele o direito de intervir em todos os outros, garantindo um controle quase absoluto sobre a política do país. Essa atitude autoritária começou a manchar sua imagem de libertador. O reinado de Dom Pedro I foi marcado por crises. A economia não ia bem o país. Se endividou para pagar a Portugal o reconhecimento da independência e uma guerra desastrosa contra as Províncias Unidas do Rio da Prata. A atual Argentina resultou na perda da província Cisplatina, que se tornou o Uruguai. Para piorar, a vida pessoal do imperador era um escândalo público. Seu longo e notório caso com Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, a quem ele deu títulos e privilégios, humilhava publicamente a imperatriz Leopoldina, que era muito querida pelo povo. A popularidade de Pedro, que um dia foi imensa, despencou. Ele era cada vez mais visto como um português autoritário, mais preocupado com seus interesses e com a sucessão do trono português do que com os problemas do Brasil. A situação ficou insustentável. A oposição crescia, a imprensa o atacava duramente, e o descontentamento popular era visível nas ruas. Em 1826, seu pai, Dom João VI, morreu em Portugal, e Pedro se tornou, por um breve período, rei Pedro IV de Portugal. Ele abdicou do trono português em favor de sua filha, Maria da Glória. Mas seu envolvimento contínuo nos assuntos de Portugal alimentava as desconfianças de que ele queria reunificar os dois reinos. Pressionado por todos os lados, por uma crise política, econômica e de imagem, Dom Pedro tomou mais uma de suas decisões drásticas. Na madrugada de 7 de abril de 1831, ele abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho de apenas 5 anos, Pedro de Alcântara, que se tornaria Dom Pedro II. Ele deixou uma carta de despedida e, de forma melancólica, partiu de volta para a Europa, deixando para trás o império que ele mesmo havia criado. De volta à Europa, ele não se aposentou. Assumiu o título de Duque de Bragança e liderou uma guerra civil em Portugal para restaurar o trono de sua filha, Maria da Glória, que havia sido usurpado por seu irmão, Dom Miguel. Lutando como um soldado liberal, ele conseguiu vencer e garantir a coroa para sua filha, mas a vida de batalhas e excessos cobrou seu preço. Apenas alguns meses depois de sua vitória, em 1834, Dom Pedro morreu de tuberculose, com apenas 35 anos de idade, no mesmo palácio em que havia nascido. Uma vida curta, mas incrivelmente intensa. Ele nasceu príncipe português, tornou-se imperador do Brasil, virou rei de Portugal e morreu como um general vitorioso. Então, quem foi Dom Pedro I? Um herói ou um tirano? A verdade é que ele foi uma figura complexa, cheia de contradições. Foi o homem certo na hora certa para liderar a independência, com sua coragem e impulsividade. Mas essas mesmas características o tornaram um governante difícil, centralizador e impopular. Ele amava o Brasil,
mas nunca deixou de ser um príncipe português. Sua jornada é a própria imagem da transição do Brasil de colônia para a nação, com todas as suas dores, conflitos e esperanças. Ele foi a ponte entre o velho mundo e o novo, um homem que com suas paixões e decisões ajudou a desenhar o mapa e o destino do nosso país. Sua história nos mostra que os grandes personagens históricos raramente são simples. Eles são humanos, com virtudes e defeitos, e é nessa complexidade que encontramos as lições mais valiosas. E aí, o que acharam da trajetória de Dom Pedro I? Uma verdadeira montanha-russa, não é mesmo? Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as luzes e sombras do nosso primeiro imperador. A história dele é fundamental para entendermos a formação do Brasil. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso trabalho. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Na sua visão, Dom Pedro foi mais herói ou mais vilão? Quero muito saber o que vocês pensam. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.